Bom, pessoal, a próxima etapa depois da sobrevivência é a disseminação, tá? A disseminação, ela vai ser o processo responsável pelo incremento de doença no campo, tá? E ela pode variar numa escala chamada de temporal ou espacial. Então, o que é essa diferença, gente? A gente fala de escala temporal quando a gente está se relacionando ao tempo. Então, por exemplo, eu posso ter cultivos de soja, de feijão de milho. Para eu fazer a semeadura desse material, ele tem que obedecer a uma coisa chamada zoneamento climático, tá? O zoneamento climático ele é definido por instituições de pesquisas, eles são amplamente divulgados, é assim que a gente ensina vocês na faculdade, e é assim depois que vocês vão agir no campo. Então, por exemplo, vocês não vão ter plantio de soja no inverno, tá? E não vão ter cultura de plantio de trigo no verão. Por quê, gente? Porque vai estar fora do zoneamento, a planta vai sofrer de N formas diferentes e uma delas vai ser doença, tá? Então, essa etapa da disseminação, ela pode se alastrar temporalmente. Então, o zoneamento ele pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai depender da cultura e da região, tá? E aí, assim, gente, existe uma diferença quando eu faço o plantio no início do zoneamento climático, no meio do zoneamento climático ou no final do zoneamento climático, tá? Então, todo mundo que fez a semeadura no início, se ela fizer um bom manejo da propriedade, ela vai levando essa cultura no limpo, né, sadia, e vai colher dessa mesma forma. Mas se o produtor não foi caprichoso na sua lavoura, ou as ferramentas que ele escolheu não foram eficientes para o manejo, vai sobrar doença na planta dele, e sobrando doença na planta dele, essa doença vai se disseminar, que é o tema que a gente está vendo agora, e vai se alastrar para propriedades vizinhas, tá? Então, essa é a questão temporal. Então, se eu plantei mais cedo, o meu vizinho plantou mais tarde, tudo que sobrou de doença da minha cultura vai ficar para ele, e assim sucessivamente, tá? E a outra maneira que o slide apresenta aqui para vocês é com uma escala espacial. A escala espacial é de espaço, tá? Então, seriam propriedades diferentes e que depois também o patógeno conseguiria vir via agentes de disseminação, que a gente vai estar vendo agora, tá? Uma outra informação importante sobre a disseminação é que ela é dividida em 3 etapas. Eu estou colocando aqui para vocês. A liberação do patógeno, a depois dispersão dele, então sair do local onde ele está sendo produzido e levar para uma parte limpa de planta, pode ser um colmo, pode ser a raiz, pode ser uma folha. E a terceira etapa, que é a deposição do inóculo. Então, ele vai ser produzido, liberado, disperso e ele vai atingir uma nova planta. Deposição, tá? Então, eu vou mostrar aqui o slide para vocês. Então, aqui é um exemplo de disseminação, gente, tá? Então, aqui ele demonstra para nós o apêndice que vai estar produzindo esse agente de disseminação, que é o esporo. Cada fungo vai produzir isso de uma maneira diferente e vai chegar um momento em que esse esporo ele vai ser liberado, tá? E aí depois, sobre essa estrutura, vai crescer um novo, vai reiniciar esse processo aqui, tá? Então, isso aqui são fotos de microscópio para vocês enxergarem, tá? Então, aqui são ascas, tá? E delas vão ter vários ascosporos, cada uma delas vai ter pelo menos 8, que são essas partículas que vocês estão vendo aqui, tá? E cada uma delas é capaz de reiniciar a doença no campo. Aqui é uma figura também demonstrando para vocês a liberação de zoosporos, que é um exemplo de dipítium, tá? Então, todas as etapas da formação dos esporos e depois a liberação, tá? Aqui eu tenho um exemplo do esporo da mesma doença presente na folha e no fruto. Então, aí se eu fizer uma análise, os sintomas já são bastante parecidos, e se eu fizer uma análise de microscópio, eu vou encontrar o mesmo problema, tá? Então, vocês vejam que eles podem ter aparências diferentes, cada slide que eu estou mostrando para vocês é um fungo diferente, mas eles vão ter o mesmo problema, tá? Aí, com relação à dispersão, gente, de que formas que esse patógeno vai ser disperso? Ele vai usar as mesmas estruturas em que o pólen seria levado da planta para outra planta, tá? Então, eu coloquei ali para vocês o ar a curtas e longas distâncias. Se a gente pensar na ferrugem asiática da soja até 2004, a gente não tinha, a gente passou a ter esse problema.
Ela chama ferrugem asiática porque ela foi descoberta e produzida na Ásia. Então, ela foi capaz sim de atravessar um oceano por correntes de ar até chegar no nosso continente e ser um problema hoje muito real para o nosso sojicultor. Então, o ar é sim uma grande ferramenta, entendendo o ar como vento, tá? A gente pode ter a água, e aí a água pode ser a gota de chuva caindo sobre a superfície da folha e essa água lavando essa folha, lavando, modo de dizer, né? Tirando o esporo superficial, e por onde essa água correr e escorrer, esse patógeno vai ser levado. Como a gente pode pensar também em sistemas de irrigação, nematóide é um agente fitopatogênico que eu posso, infelizmente, ele se distribui pelos ovos via água de irrigação ou nascentes, ele é um grande problema. Bactéria adora água para se dispersar, gente, e possuem apêndices nadadores, a gente vai ver isso numa aula no futuro próximo. O homem pode ser um agente também disseminador dessa doença, pelo uso de calçados e roupa contaminada. Pode ser roupa que a gente desceu do carro e foi avaliar uma lavoura, como também a gente pode estar pensando no EPI. O cara está usando o EPI para não se contaminar com o uso do agroquímico, mas nada impede que o patógeno esteja sendo levado por ele. Assim como ele pode carregar semente de planta daninha também, por exemplo, tá? E se a gente pensar nesse mundo que se fala muito sobre uma disseminação de doença de forma proposital, que a gente chama de terrorismo biológico, a gente já viu no estudo da fitopatologia que isso é possível, e que, infelizmente, basta realmente alguém ter um agente com potencialidade para causar doença, que não tenha uma ferramenta ainda desenvolvida para controle. Então, basta eu introduzir uma nova doença numa lavoura que não tenha controle definido, que eu vou ter um caos, tá? Então, isso é bastante grave. E aí, por último, a questão dos insetos, que não são menos importantes, e que aí a gente tem que desenvolver um outro plano de manejo para controlar o inseto, para impedir que o inseto dissemine a doença, tá? Aí eu vou trazer aqui para vocês a etapa de deposição, né? Então, o que seria deposição? Seria o assentamento do inóculo a partir da sedimentação, impacto, turbulência ou gotas de chuva. Então, a deposição é como que o patógeno vai conseguir chegar numa nova parte de tecido vegetal sadio, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma figura do manual de fito que representa um resumo dessa etapa do ciclo primário da doença, tá? Então, eu posso vir por vento, por chuva, pelos dois associados, por insetos, por água de irrigação, sementes ou mudas contaminadas, animais que consigam agregar essas partículas de esporos nos seus pelos ou pele. Aqui o uso, né, de roupas ou equipamentos, tanto com relação ao homem quanto ao maquinário propriamente dito, né? Então saibam que nos pneus do trator eu também posso disseminar doença, principalmente se eu estiver falando de patógenos de solo, tá? E aqui seria uma bela porta de entrada de doença no momento de eu realizar a poda de frutíferas ou de florestais ou mesmo de floricultura, rosa, por exemplo. E eu posso ter dois problemas. Eu posso estar com esse equipamento limpinho, desinfectado, mas eu faço uma poda mal feita e com isso eu gero a doença na planta. Isso é um caso. Mas o que essa aula fala é a disseminação. Então, é que a ferramenta esteja suja com o patógeno, tá? Então, ela esteja infectada. Então, eu fiz a poda numa planta que estava doente, a doença ficou ali, e quando eu vou cortar a poda de um novo ramo, de uma nova árvore, eu automaticamente estou levando o patógeno junto com a ferramenta, tá? Então, aqui seria a etapa da disseminação.